Estamos aqui mais uma vez com a HQC Cast, Homens que Choram. Eu sou o Frank William. Eu sou o Emanuel de Jesus. E hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês um convidado hiper, mega especial. Apresenta o nosso convidado de hoje, Bispo Emanuel. Esse aqui é meu amigo, meu colega de academia, de luta, né? Doutor Afonso, um homem muito abençoado, muito de Deus. Uma pessoa que a gente gosta, assim, de graça. De graça, né? Muito sábio, um cara muito pacato. Assim, tem feito um trabalho maravilhoso, delegado de polícia. E hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre Palmas, Tocantins, a violência, como é que anda, como se livrar da violência, né? Ou não se envolver nela. Ou não se envolver, né? E Doutor Afonso, nós temos uma perguntinha assim, bem profunda, simples, mas profunda, que a gente faz para todos os nossos convidados. Quem sou eu? Quem é o doutor Afonso? Seja bem-vindo. Primeiramente, queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, pastor Frank, meu amigo, meu grande amigo aí, pastor Emanuel, né? Estamos treinando junto, né? Desafiando aí os limites do nosso corpo aí nas artes marciais. Acho fantástico a proposta do programa de vocês aí, de trazer essa perspectiva, né, de homens que choram, né? Sim. Não somos máquinas, somos seres humanos, né? Com imperfeições. E espero poder contribuir aí, né, para atingir o público de vocês aí. Vamos estar aí nessa manhã aí à disposição nesse bate-papo. Quem é o Afonso? Né? Afonso, cada vez menos goiano, mais tocantinense. Já são 16 anos que passei no concurso e vim, né? Vim menino ainda, quando assumi o cargo de delegado de polícia, eu tinha 24 anos. Uau, era novo, muito novo e fui moldado pela Polícia Civil durante esse período. Sou filho de professor, estudei com muito sacrifício e consegui a aprovação nesse concurso. Vim. Sou pai, sou esposo, e já nessa minha peregrinação pelo estado do Tocantins, já estive na região do Bico do Papagaio, atuei em Tocantinópolis, Ananás. Foi o primeiro contato que tive com a região norte do país, então foi uma época de muito aprendizado, deixei muitos amigos ali naquela região e fiquei aproximadamente 3 anos ali. Depois fui para a região sudeste do estado, né, em Indianópolis, e trabalhei lá por mais ou menos 6 anos, ali em Indianópolis, também região que deixei muitos amigos, né? Tenho muito orgulho de todos os lugares que já passei. E aqui em Palmas já estive na escala de plantão fixa, já atuei como corregedor da Polícia Civil, corregedor adjunto. Atualmente sou diretor da Diretoria de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado do Estado do Tocantins, a DRACO. Estamos aí nesse desafio aí, em outubro vai fazer 4 anos nesse desafio. Uau. Né, que é de enfrentar o crime organizado aqui no estado do Tocantins. Então, de maneira simples, sou um cara de hábitos caseiros, não sou de sair, hábitos caseiros. Gosto muito do convívio familiar, é aquilo que mais aprecio, e acredito que a família ele é o berço da sociedade. Acho que grandes problemas que a sociedade enfrenta, ela tem como gênese a desestrutura familiar. Acho que muitos problemas da nossa nação, isso transcende a segurança pública, ela poderia ser resolvido se as famílias não tivessem sido deteriorando com os anos, né? Então aproveito a oportunidade de reafirmar aí a importância da família na sociedade brasileira para conduzir as pessoas aí. E é isso, estamos à disposição. Maravilha. Coisa boa. Doutor Afonso, conta para nós aí, já fugindo um pouquinho aqui do nosso escopo aqui, mas uma experiência sua, seja na área profissional ou pessoal, que fez o Afonso chorar, aquele choro assim que você não consegue segurar, que relembra a memória. Aí, se quiser se ater a alguns nomes, fica à vontade. Sim. Como mencionei, entrei muito jovem na polícia. E fui moldando, fui me transformando aos poucos. E a gente não sabe se isso é bom ou ruim,
Mas o fato é que a polícia, a gente vai se impressionando cada vez menos com as coisas. A gente Sim, vai tomando costume de ver muitas coisas, de você bate isso. de frente com a selvageria humana. Então, aquilo que no passado, ou às vezes uma pessoa que não trabalha nessa área de segurança pública e violência pode se impressionar, mas a gente vai se acostumando e acaba que isso vai ficando normal, vai ficando Rotineiro. rotineiro. Mas eu não vou citar casos durante a minha trajetória inicial. Ok. Eu vou falar um caso mediano, isso já aconteceu já há alguns anos. Eu ainda estava no interior, mas há alguns anos, já estava já forjado, vamos dizer assim, com a carapuça policial, mas nós não somos máquinas, né? Verdade. Mesmo você tendo visto muita coisa, você tem casos que impressionam pela Que violência, choca, né? pela gravidade, pelo choque, né? Meu Deus. E eu me recordo, quando eu estava na região sudeste, eu não vou citar Sim. nomes, pode né? Ok. Mas foi um caso que me chamou muita atenção, de um caso de extrema violência, que um indivíduo, ele nutria um amor platônico por uma prima, e essa prima se casou, essa prima tinha um filho, né, recém-nascido, e esse cidadão inspirou o marido dessa prima a sair para trabalhar, foi até a residência, e com um facão matou a mulher, Meu Deus. matou o bebê, de poucos dias de nascido, e aquela cena foi uma cena em que foi, sem dúvida alguma, a cena de crime que mais me atingiu, né? E a gente tem que ser profissional nesses momentos, né? Não podemos deixar a emoção saltar, o atendimento ele tem que ser profissional, ele tem que ser técnico, mas aquela gravidade ali com a criança, né? E aquilo ali, sem dúvida alguma, de esses 16 anos, quase 17 anos que estou na Polícia Civil, sem dúvida alguma foi o caso que mais me afetou, né? Meu Deus. E foi um caso de extrema gravidade, violência sexual, tanto com a criança como com a mãe, com as duas vítimas também. E aí, naquele momento, a gente tomou todas as medidas possíveis para poder capturar e coletar os vestígios daquele crime. O cidadão, ele acabou ceifando a própria vida antes que a polícia chegue, né? Então ele acabou se matando, né? Foi um desfecho trágico, né? De toda essa situação que aconteceu. E naquele momento o Afonso ele não chorou externamente, mas Sim. internamente sim. Sim, foi um dia que eu me recordo muito bem. Já não era mais um menino, já era um delegado já Sim. cascudo, que já tinha enfrentado muita coisa, mas sem dúvida alguma essa ocorrência, principalmente em virtude da criança, né? Que não tinha nada a ver com a situação, foi um dia que o Afonso chorou internamente. E como fazer, Afonso, assim, vocês que são dessa área da segurança pública, usando das suas palavras, você vai se esfriando, né? Você vai se blindando contra esses sentimentos. E o homem em si, se você for ver a cultura da sociedade brasileira, o pai já muitas vezes forja aquela criança de você é homem, você não deve chorar, você não... Homem não chora. Homem não chora, né? Vira homem, né? Então, seja macho. E aí você já tem toda essa, às vezes, não sei se foi o seu caso, mas os homens que nos assistem muitas vezes teve esse tipo de criação. E aí vai trabalhar na segurança pública. Como que você vê uma forma de nós estarmos ajudando esses seus colegas a si mesmo a conseguir, como é que eu vou te dizer, se blindar, mas não perder a humanidade, não perder essa sensibilidade de ser humano, de se condoer com a... Eu fico imaginando que isso deve ser um filme que você deve ficar rememorando ele na memória até hoje, né? Tanto que foi o fato que você trouxe à tona dos mais. Interessantíssima o questionamento, e aqui abre aqui uma reflexão. Se a gente for pegar nos últimos anos pesquisas que são realizadas e tentam fazer um mapeamento da saúde mental dos profissionais de segurança pública, a gente percebe que é uma porcentagem significativa desses profissionais que estão em crises de depressão, ansiedade, fazendo uso de remédios controlados. Muitas das vezes as corporações elas não têm uma assistência psicológica adequada para poder atender.
muitas das vezes não é esperar o mal, o pior acontecer, Sim. uma tentativa de suicídio ou uma situação de violência extrema com relação à população. As próprias instituições deveriam ter, e eu falo, fazendo a reflexão, a autocrítica, conhecendo a realidade, no Tocantins especificamente, todas as instituições, Polícia Civil, Polícia Militar, principalmente são as instituições do Estado do Tocantins, a gente não tem um acompanhamento, não tem uma estrutura para poder acompanhar e ver e medir a saúde mental. Então, é fundamental esse acompanhamento. Sim. Teve uma reportagem do Fantástico há uns anos atrás, e eu me recordo que eu achei muito interessante, não me recordo qual que era o estado, mas tinha um estado da federação que toda situação de crítica, de maior, seja de confronto, seja uma situação muito grave, havia uma obrigatoriedade desse profissional se submeter aí a uma avaliação, a um acompanhamento psicológico, né? Isso é uma situação distante da nossa realidade, né? Tanto para os que trabalham na capital, como para os que trabalham no interior. Mais difícil ainda. E aí qual que é o grande problema? O sofrimento calado. Né? Isso. Esse Exatamente. profissional ele se depara com uma sociedade muito complexa, cada vez mais doente, né? Sim. Necessita da tua intervenção, da tua força no dia a dia, só que quem socorre? O policial, né? Que também não é uma máquina, né? Sim. Ele tem as suas angústias, ele também tem os seus anseios, e a gente infelizmente acontecendo com cada vez maior frequência, casos de suicídio envolvendo policiais, Sim. casos de alcoolismo envolvendo policial, porque muitas das vezes o álcool ele é um refúgio para esses problemas fuga, emocionais, é a fuga. Né? Verdade. E o caminho seria isso, estruturar, e aí vem o papel da sociedade também, das igrejas, né? Sociedade organizada de uma maneira geral, de estar aí amparando essas pessoas. Exatamente. Eu te fiz essa pergunta, né, Bispo, exatamente porque assim, nós tivemos aqui o Coronel Lacerda, que é da Polícia Militar, que ele está à frente dos capelães, e ele trouxe alguns números alarmantes, né, em relação a essa questão dos profissionais da área de segurança, os militares, os policiais civis, entre outros bombeiros, como está grave essa questão do alto índice de suicídio entre eles, né? E eu como advogado já tenho alguns clientes advogados que eu advogo, que estão se afastando ainda com 30 e poucos anos, né, de idade, por síndrome de pânico, por tantas doenças psicossomáticas, em virtude da profissão, né, de estar em contato com tudo isso, e muitas vezes a pessoa não tem o equilíbrio emocional, ou eu até citei o livro O Homem Preso na Armadura, não sei se você já leu. Sim, já li. Né? Que eu vejo que é muito voltado para esses profissionais que trabalham na segurança pública, porque você se veste numa armadura que não é sua, né? Como você disse, para chegar lá e ser o profissional, né? Porque você tem que atuar como profissional, você está ali para isso, para ser, mas você não deixa de ser um ser humano, de ter sentimentos, de compadecer da dor do outro. Imagina a dor desse pai, enquanto você estava contando a história, dele chegar em casa e se deparar com a situação dessa. Acho que esse aí, se não pirou, ele chegou perto. Porque eu imagino o choro dele, o berro desse cara que ele deve ter dado, né? E como é que ele está hoje. Né? Mas, assim, voltando para vocês, para os profissionais, você acha, assim, que o próprio profissional, ele tem essa linha, como essa linha deve ser muito tênue, de você saber o limite ali entre o profissionalismo e a loucura, né? O ponto de você estar a ponto de estourar e o ponto de você começar a se vestir nessa armadura e depois não dar conta de se libertar. Né? Acredito que é muito difícil para quem vive a situação enxergar esse limite. Sim. Daí a importância de quem está ao redor se atentar aos sinais, né? E esses sinais eles vão chegar, os colegas de trabalho eles vão perceber, os familiares eles vão perceber, isso muda no comportamento, o trato com os filhos, o trato com a esposa, hábitos cada vez menos saudáveis, né? Dificilmente a pessoa que está começando a desenvolver esses problemas, ele vai perceber no primeiro momento, né? Ele vai conseguir perceber já num estágio mais avançado, quando acontece um evento muito crítico,
que vai despertar Sim. todos os alertas dele. Mas essas pessoas a gente vê, e infelizmente nessa trajetória a gente percebe, eu já presenciei grandes policiais honrados, policiais com muita força mental e com um espírito muito aguerrido. Eu já vi muitos colegas se perdendo nesse caminho, perdendo a saúde mental, perdendo a paz de espírito, né? E acaba que vira um problema que vai atingir em todos os campos da vida. Sim, Perde a família, claro. Verdade. ele depois ele não consegue, e o que é mais grave, muitas das vezes, a própria instituição vira as costas, Sim. porque a gente é bom enquanto a gente está ainda conseguindo ser útil. Quando a gente não é útil, a gente passa a ser um problema. Só que ninguém quer saber que o problema foi criado pelo próprio O Estado. problema é dele. Que o problema não é dele, ele não foi sozinho que ele construiu. Exatamente. É uma guarda compartilhada, né? É. A partir do momento que o Estado coloca para trabalhar sem as condições necessárias, e etc, etc. Doutor Afonso, na Polícia Militar tem a capelania militar, né? O capelão militar. E o Coronel Lacerda até é o coordenador da capelania militar, né? Na civil tem? Não. Não, né? A capelania mais para instituições militares. Ah, né? tá. Mas existem vários grupos de oração dentro da Polícia Civil, mas não é uma situação organizada como uma capelania militar. Existe sim grupos de orações. E também não é organizado pelo Estado, é pelos Não, próprios policiais. Pelos próprios policiais. Agora, Esse é o cuidado que a gente está tendo, né? De ver assim, como que o Estado está lidando com essa situação, né? Se ele está ignorando ou se ele já está se despertando para dizer assim, não, eu preciso cuidar dos meus policiais. Porque eu vejo que está aumentando nos últimos anos a frequência com que se faz concursos para policiais. Sim. Você antigamente demorava 10, 15 anos para fazer um concurso. Hoje, a cada 2 anos, se lança um novo concurso. Inclusive, estamos com um aí da Polícia Militar. Em que pese, sabe qual foi o último concurso da Polícia Civil? Se eu não me engano, acho que foi 2008. 2014. 2008 foi o meu. 2014. A gente já tem 11 anos sem concurso. Pois é. E aí, o que eu queria trazer à tona aqui? Como que você consegue ajudar esse policial se você tem um efetivo baixo? Se eu tiver errado, você me corrija. Porque as delegacias, muitas vezes, você tem que cobrir a sua, cobrir a outra, cobrir, às vezes, até de um município do interior. Sim. Eu sei por causa de alguns colegas que trabalham na área, como eu te falei, clientes também e amigos. E aí, se esse cara passa por um momento desse, como o exemplo que você deu lá daquela reportagem, né? Como é que eu vou afastar esse cara? Se eu afastar ele, fica sem o serviço. Né? Então, assim, o próprio Estado, ele cria toda a sistemática para dificultar ainda mais a gente poder ajudar esse profissional. E é difícil. Hoje eu estou na função de gestor, né? Tenho sobre a minha coordenação, a minha direção, várias das divisões de polícia especializada. E se torna um desafio, porque o cobertor ele é curto, o efetivo está reduzido. Polícia Civil, nós estamos há 11 anos sem concurso público. E é um dilema, porque nós precisamos manter as estruturas funcionando, é vital para a sociedade que mantenha o funcionamento, mas a gente luta com a falta de efetivo, e é isso mesmo que você colocou, acumula-se responsabilidades, uma unidade responde por outra, tira plantão extraordinário, o policial ele tem que estar pronto para a missão 24/7, né? 24 horas, os 7 dias da semana. Exatamente. Né? É a realidade. E a gente depois nós vamos falar um pouquinho sobre os números e a gente vai perceber que o momento do Tocantins ele é um momento muito positivo para a segurança pública, com redução de todos os índices de criminalidade violenta no estado foram reduzidos. E então muita coisa boa está sendo feita. Mas é importante que se diga que está sendo feito com sacrifício desses profissionais que estão sofrendo, principalmente com a falta de efetivo. E aí nós entramos num detalhe que eu puxei toda essa linha para chegar nesse momento agora. Como que você vê aos seus olhos que essa baixa efetividade, baixos profissionais, essa falta de cuidado mais específico do Estado, de dar essa atenção a esse profissional, e, em contrapartida, aquela sociedade que deveria
amar o policial. Eu digo isso porque os meus filhos eu criei assim. Meu filho, ele tem 7 anos, mas desde quando ele começou a falar, ele vê um policial na rua e fala, meu amigo. Aí ele vai lá, cumprimenta os policial brinca com ele, seja militar, seja civil, ele fala que ele é amigo dos policiais. E se acontecer alguma coisa, Benício? Não, o policial é meu amigo. Tudo para ele, o policial é meu amigo. Então eu criei eles nessa forma, e venho criando eles dessa forma, para que ele possa ver que o policial, ele não é o vilão da história. Sim, exatamente. Né? E assim, nós estamos vendo que cada dia mais tem uma parte da sociedade que tenta colocar o policial como vilão. Que meu filho foi morto por um policial, que não sei o quê. Só que não vê todo o contexto e começa a disseminar essa imagem por conta de alguns profissionais, que isso tem em todas as profissões, e vejo também que às vezes até um ocorrido desse pode ter sido por questão de um policial estar por um problema de saúde mental que está ali, estourou naquele momento, né? Então foi um erro do próprio Estado de não cuidar desse profissional. E assim, como que esse soldado, né, suporta o limite entre fazer a sua profissão, não ter o cuidado, ter que se tornar um homem preso na armadura, e aí aquele que deveria ser grato, né? Porque na hora que o negócio aperta, o policial pode ser malvado e pode ser ruim, mas o cara corre pra polícia. Corre a polícia, verdade. E aí como lidar com essa montanha-russa de sentimentos? Porque assim, eu acredito que tudo que a gente faz na vida, eu falo por mim isso agora, não é que a gente faz esperando algo em troca, mas acho que vai muito da personalidade. A gente pode falar isso em um outro momento, mas todos nós temos o nosso tanque de combustível de amor. Às vezes o seu é presente, o outro é palavra de afirmação, o outro é toque, né? o outro né? Então assim, mas assim, eu creio que principalmente, independente da sua linguagem de amor, não há nada mais grandioso do que você ver que a pessoa é grata por aquilo que você fez por ela, né? E aí quando você, não que você esteja esperando essa gratidão, mas quando ela não vem, quando ela vem em forma de ingratidão, eu acho que a dor, acho que ainda te sucumbe mais, te afunda mais. Como lidar com essa... É uma gangorra, né? Mas eu vou pegar um gancho, e é muito importante essa reflexão que estamos fazendo. Foi divulgado há poucos dias, tem uns 3 dias, foi divulgada uma pesquisa de âmbito nacional, em que foi perguntado quais instituição do Estado brasileiro é mais confiável. E nessa pesquisa, para surpresa nossa, surpresa, porque é algo que a gente não estava esperando. A Polícia Civil ela foi eleita a instituição mais confiável entre todas do Estado. Que legal, brasileiro. Né? Que bom, né? Esse é um reconhecimento do trabalho que vem sendo feito, um trabalho que não é fácil o dia a dia. Você enfrentar o crime cada vez mais sofisticado, Sim. Principalmente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Hoje o que está mais pegando aí é os crimes cometidos no meio cibernético, os crimes Sim. virtuais. E aí, cada vez mais, os policiais eles têm que se transformar, e investigar esses crimes se torna cada vez mais uma tarefa mais complexa. E o reconhecimento da sociedade ele é muito importante para nós, né? É um sinal de que as políticas públicas que estão sendo desempenhadas estão no caminho certo. O que acontece hoje, e eu falo isso com muita tranquilidade, as redes sociais, principalmente, os comentários, ali é um campo aberto para cada um expressar a tua opinião. Sim. E a gente vê os efeitos maléficos daquilo ali para algumas pessoas. Por exemplo, um jovem que às vezes ele faz uma postagem, tem um comentário depreciativo ali, ele entra em depressão por conta daquilo ali. Sim. Da mesma forma, um policial. Nem Jesus Cristo não agradou todo mundo. Exatamente. Nem Jesus Cristo é unanimidade. A gente, por mais absurdo que seja, a gente vê em pessoas que criticam as ações de Jesus. Exato. Né? E imagina as nossas ações. Então, sempre vai ter parcela da população que não vai apoiar as ações da Polícia Civil, da Polícia Militar, seja lá qual forem. Mas eu percebo que a polícia ela tem o apoio da maioria da população. Sim. Eu sinto isso.
aonde eu vou, sinto isso com as pessoas que converso, principalmente quando a gente está em serviço no plantão, em que a gente tem contato com a sociedade, a gente percebe que a sociedade ela deposita uma confiança muito grande no nosso trabalho, né? Exato. E isso dá para os policiais, de uma maneira geral, uma responsabilidade muito grande, porque todo poder ele está junto, que é a responsabilidade de você Verdade. atuar dentro da lei, dentro do direito vigente. O policial ele não pode querer ser justiceiro. Sim, Nós temos uma Constituição Federal, uma das mais completas do mundo, em que sim. direitos e garantias fundamentais estão ali postas e devem ser respeitadas, em primeiro lugar, pelos policiais, né? Ótimo. E é uma tarefa árdua, diária, mas que a gente está enfrentando aí. As polícias estão conseguindo enfrentar com muita coragem esse momento, e o reflexo disso é esse, né? Essa pesquisa, e já houveram outras no passado que colocam as forças policiais, essa pesquisa específica coloca a Polícia Civil entre a instituição mais confiável entre todas do Estado. Que legal. Se você pegar várias pesquisas, eles vão colocar Polícia Civil, ou Polícia Federal, ou Polícia Militar, é quem a sociedade ainda deposita confiança. Que legal. Se a gente for pegar para... aí está lá, sem fazer nenhum comentário pejorativo, mas é a pesquisa que é aberta para todos verem. O Congresso Nacional mesmo é uma das menos confiáveis. Sim. Né? E todas as outras. Então, o apoio ao trabalho do policial, existe esse apoio da maioria da população. A maioria da população que tem bom senso, que acompanha, ela apoia as ações. Agora, uma minoria... Como sempre, né? Eles vão criticar as ações, vão procurar um motivo para poder questionar, descredibilizar, né? E aí alguns colegas, alguns profissionais, às vezes aí lê os comentários, aí entra em parafuso. A gente tem que ser... se você não tem... eu costumo dizer muito isso, falo isso para as minhas filhas. Se você não tem equilíbrio, força emocional para poder receber uma crítica, não entra na rede social, não poste nada. Concordo. Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, você está dando sua cara a tapa. Verdade. Né? Quem está assistindo esse podcast, vai ter quem vai estar concordando com o que a gente está falando, vai ter gente que vai discordar. E é direito de todo mundo. E a gente tem que ser maduro para... Tem que ser maduro de relevar. Agora, doutor Afonso, uma pergunta, mudando um pouco de assunto. Na tua experiência como policial, como delegado, o que tu achas hoje? Qual o fator que conduz mais à violência doméstica? Vamos lá. Bom, a violência doméstica, muito se fala sobre a violência doméstica, e o que eu percebo? Que não são medidos esforços para tentar reduzir os índices aí, dessa criminalidade. A segurança pública, de uma maneira geral, não só de violência doméstica, mas em todas, ela é um dever do Estado prestar, principalmente através das instituições que promovem a segurança pública, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, todas ali elencadas no artigo 144 da Constituição, mas ela é um direito e responsabilidade de todos. Sim. Então, toda a sociedade ela é responsável pela violência e criminalidade. Falamos um pouco sobre o papel da família. Sim. Né? E aí percebo que, nos casos de violência doméstica, o papel da família ele é fundamental. Da família, das escolas, da igreja em si. Da igreja. Isso. Cada vez mais nós precisamos conscientizar a população, conscientizar os jovens, as crianças, aí, então, informação, certo? E mudar esse cenário. Porque nossa sociedade, não adianta negarmos, é uma sociedade machista, patriarcada, que muitos homens veem a mulher, sim, como um objeto. E às vezes cometem crimes aí por N razões, né? A maioria por ciúmes, por sentimento de posse, de ver a mulher como objeto, inconformismo com o término do relacionamento. A gente vê as histórias se repetindo. O que a gente pode falar sobre violência doméstica? O que compete ao Estado? O que compete à polícia? E falo especificamente da Polícia Civil. Está sendo feito tudo.
Existem centrais de atendimento à Sim. mulher, existe aplicativo em que a mulher consegue solicitar medidas protetivas pelo celular, existe um rol de serviços, e aí a gente amplia. A Polícia Militar ela tem uma patrulha específica, a Patrulha Maria da Penha, Sim. para poder estar atendendo. A sociedade brasileira, a legislação, ela é mais grave quando é crimes praticados com vítimas mulheres. Então, uma ameaça, uma injúria, uma lesão corporal de natureza leve, que tendo vítima homem, né, que seria um crime de menor potencial ofensivo, um termo circunstanciado. No caso de violência, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, isso importa em prisão. Então, há um enrudecimento da legislação para isso. Então, todo o mecanismo é feito para tentar coibir. Só que a polícia sozinha ela não vai ser capaz de resolver por completo. Isso aí é uma construção da sociedade de mudar esses paradigmas. Exatamente. Importante dizer, o Tocantins, eu falei um pouco sobre isso, a criminalidade violenta no estado ela despencou. É mais de 30% de redução que houve do ano passado, de 2023 para 2024. Que bom, né? Tanto de homicídios, tendo vítimas homens, como também de feminicídios. Sim. E isso é o reflexo, é o resultado das políticas públicas que estão sendo realizadas, principalmente em enfrentamento aí às facções criminosas. Mas especificamente sobre os feminicídios, que é a morte de uma mulher em decorrência de uma violência doméstica, quase que 100% dos casos, as vítimas de feminicídio não têm pedido de medida protetiva anterior. Ou seja, sim. O Estado não tinha conhecimento que aquela mulher sofria violência doméstica. Dificilmente, a gente não pode generalizar e falar que não pode acontecer, mas dificilmente vai acontecer um evento com resultado morte sem que antes tenha havido outra violência. O que a gente percebe, sim. Posso abrir um parênteses aqui? Por exemplo, porque eu acredito que a agressão ela tem uma tendência de ir crescendo, né? Então, se hoje o cara deu um tapa na mulher, um exemplo, empurrou a mulher, e ela não denunciou, não sei, por amor, por medo, ou por dependência financeira, emocional, o segundo, o terceiro evento pode ser mais forte. E aí culminar, no caso, morte, né? Exatamente. Né? Esse é o ponto. Sim. Existe todo um mecanismo jurídico para poder socorrer essa mulher nos primeiros... No início. No início. Ah, tá. No início. Desde o início. Basta um empurrão, basta uma ameaça, basta uma violação aí, qualquer direito dessa mulher, ela já vai ter um amplo rol de mecanismos para poder cessar essa violência. Sim. Da medida protetiva, do afastamento do agressor do lar até a prisão desse indivíduo. Sim. Mas o que acontece nesses casos que chegam a vítima perder a vida? Ela não procura ajuda. Ela não procura. E na maioria dos casos, para a gente não falar na grande totalidade dos casos, há sim uma escalada na violência. O agressor ele não vai matar no primeiro evento. Antes ele deu um tapa. Antes dele dar um tapa, ele deu um grito. Sim. E aí é uma escalada. E muitas das vezes essas mulheres elas vão sofrendo, caladas, sozinhas, por medo, por amor, como você bem pontuou aí, por dependência financeira. E daí a importância de quem está ao redor, de vizinhos, da própria família, que está vendo essa violência acontecer, está vendo que tem algo errado, né? Na dúvida, procurar ajuda, procurar socorro para essa pessoa. Porque há uma escalada, e aí depois que acontece o crime, pode-se fazer tudo, mas nada vai trazer essa vítima de volta. Verdade. E aí a questão dos feminicídios mesmo, é quase que 100% dos casos são concluídos com autoria e materialidade. Os autores desses crimes eles são presos. Se tem um crime que não há impunidade, são esses crimes aí de feminicídio. Porque tem a autoria definida, muitas das vezes, algumas vezes, são poucas, a maioria dos casos, os agressores são presos logo em seguida.
Os casos que eles não são capturados de imediato, ficam como foragidos, é uma questão de tempo que são capturados, mas respondem por esses crimes. Sim. Então não há impunidade nesses crimes letais aí com relação a vítimas mulheres. E aí, nesse momento, a gente faz esse apelo para as mulheres que estão nos assistindo aí, se ater aos primeiros sinais de violência. Não vai parar, vai agravar, Sim. né? E compete a ela, como a gente colocou, ela tem condições de solicitar socorro, pedir socorro pelo próprio telefone celular. Existe um aplicativo Salve Mulher que ela consegue solicitar, consegue pedir o socorro, ela pode ligar no 190, chamando aí o auxílio do CIOP, da Polícia Militar, pode procurar as delegacias de polícia, centrais de atendimento. Aqui em Palmas são 3 centrais de atendimento espalhadas pela capital, no interior também. Então, existem vários canais em que essas mulheres podem sim pedir socorro. E o apelo também aos vizinhos, aos familiares, que às vezes estão presenciando, que têm conhecimento. A gente sabe que tem aquele ditado, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso aí é totalmente equivocado. Muitas das vezes é melhor você intervir numa situação do que depois levar a omissão na tua consciência, né? Às vezes acontece um resultado desse, morte com uma pessoa querida, próxima a você, e aí depois vem, poxa, eu poderia ter feito, né? Sim. Então, é cada vez mais comum que essas denúncias sejam realizadas por quem está próximo, vizinho, familiares próximos aí, e são crimes de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Que existe o processamento do agressor, independentemente da vontade da mulher, em alguns casos, principalmente quando há lesão, né? E então, se ater a esses primeiros sinais, há uma escalada da violência. Doutor Afonso, nós às vezes trouxemos em alguns outros episódios aqui que o poder público ele tem, ao longo dos anos, se você for pegar historicamente, a gente não traz isso aqui como uma questão de competição ou de quem é melhor, o homem, a mulher, não é nada disso. Mas a gente vê um certo cuidado para atenção à mulher. Caso atenção à mulher, mulher brasileira, né? O feminicídio e toda essa sistemática do poder público em cuidar da mulher. Mas a gente não vê essa mesma força, essa mesma intenção em cuidar do homem, né? Eu creio que essas pessoas que ferem, que agridem, é porque são pessoas feridas. Eu creio que se você vou comparar aqui, perdão aí, mas como um animal. Se você pega um pitbull, que muitas pessoas têm medo do pitbull. É um cachorro agressivo. Não, depende da forma como você cria ele. Se você criar, eu mesmo tenho uma que é super dócil, que meus filhos amam, ela parece uma bebezona. E é uma cachorra já velha, nunca teve nenhum caso de agressividade ou de despertar qualquer desequilíbrio. E assim eu vejo também que a sociedade ela tem deixado o homem de lado. E eu queria trazer para você nessa questão, você que está lá no meio mesmo, que tem esses números, que faz esses atendimentos, como que tem sido essa questão do homem na violência doméstica? Há casos que a gente sabe de mulheres que agridem, de mulheres que inventam, que aproveitam desse sistema para condenar um cara inocente. E aí, como advogado, me desculpa, né, mas assim, é o meu feitio de que se faça justiça, né? Então, assim, eu já presenciei, por exemplo, casos de mulheres que inventaram, que utilizou de toda essa sistemática para botar um cara na cadeia e depois ficou por isso mesmo. Conseguiu, a polícia, graças a Deus, fez um bom trabalho, foi lá e mostrou que não era nada daquilo, e a mulher saiu impune e ficou por isso mesmo, porque, infelizmente, nossa justiça está como está, não precisa entrar nesses detalhes, mas como que a gente pode cuidar desses homens? Porque eu vejo que na sua fala condiz muito com o que eu entendo, que o grande fracasso da sociedade é a destruturação familiar. Porque se você tem uma sociedade sadia, é porque você tem boas famílias. Se você tem famílias desestruturadas, com certeza você vai ter uma sociedade desestruturada. Então, assim, como que tem sido a atenção do Estado, através dos policiais civis, principalmente, que faz esse atendimento primeiro, às vezes, acho que até do que a Polícia Militar, se me corrija se eu estiver errado,
de ter essa atenção a esse homem, de não ver ele só como um agressor, de não ver ele só como um vilão, de não ver ele só como o malvadão, e ter esse cuidado de pegar esse cara e falar assim, não, vamos botar você num tratamento hospitalar, vamos ver o que está gerando essa agressividade, né? De ter esse trabalho preventivo, como você mesmo disse, da própria mulher, de ter essa e tem esse mesmo cuidado quando é um homem que é agredido, se ele vai lá e denuncia, a polícia tem esse mesmo olhar de falar assim, não, esse cara é um frouxo, porque a gente sabe que, como você mesmo disse, pela sociedade ter essa construção machista e muitas vezes olhar para esse cara, não, esse é um menininha, não vou falar nomes aqui, mas é um cara que isso não é homem, isso não é macho, você para com isso e ignora, e não leva em atenção aquela dor que aquele homem está sentindo, o porquê, que acaba às vezes também, não sei se tem a ver. Muito, muito pertinente esse questionamento, ele abre margem para a gente fazer reflexões. Muitas das vezes a gente atende e a gente já vem uma certa experiência e são dois perfis completamente distintos de violência doméstica. Sim. A gente atende às vezes casos de mulheres que vão lá e por outros e vizinhos chamam e levam e a gente vê que aquela mulher está sofrendo risco mesmo. Sim. Que a pessoa ela é agressiva, está lesionada e o perfil dela retraído de não querer denunciar, de não querer tomar frente, tomar todas as providências para não deixar aquele Agravar. companheiro dela ser preso. E a gente vê com muita preocupação e às vezes a gente fala, olha, essa mulher corre sério risco. Mas ocorre também o inverso, de situações que às vezes mulheres utilizam dos mecanismos que têm de forma indevida para poder prejudicar por N razões, seja também por ciúmes, vingança. E acaba o que ocorre. O atendimento ele é o mesmo, os mecanismos jurídicos eles estão à disposição também das vítimas homens para poder registrar. Não existe uma legislação que vai... as penas dos crimes, tendo a vítima homem, por exemplo, uma lesão leve, tendo como uma vítima homem, ela não vai ter as mesmas consequências de uma lesão leve tendo como vítima mulher. Sim. Mas isso não significa que essa mulher também não vai responder. Mas isso aí eu não me preocupo tanto, porque assim, se aumentar a pena fosse redução de criminalidade, né, não teria, os crimes hediondos teria resolvido o problema de homicídio. Teria resolvido. Então assim, a pessoa quando ela está no calor da emoção... O gancho que você me deu, olha como é interessante. Os crimes hediondos, a lei dos crimes hediondos. Eu falo isso porque estudei isso na época da minha graduação, acabou que não foi o tema da minha monografia, e acabei mudando no final, mas um dos temas que eu tinha selecionado para escrever era sobre a lei dos crimes hediondos, e como às vezes, acredito que a lei ela teria tido uma eficácia muito maior se ela tivesse sido cumprida da forma com que ela foi sancionada. Sim. Porque ela previa o regime integralmente fechado para os crimes hediondos. E aí depois veio o Supremo Tribunal Federal e colocou aquilo ali e relativizava aí a garantia da individualização da pena e foi declarado inconstitucional. Sim. Só esse gancho aí. Acho que a perspectiva nossa seria outra se o condenado por crime hediondo, cumprisse a pena integralmente. Se é 15 anos, é 15 anos de cadeia. Se é 20, é 20 anos de cadeia. Sim. Só esse gancho. Mas voltando para a questão da mulher, o que a gente vê, e eu já percebi isso, não foi em um, em dois casos, foi em vários casos, que a gente vê aquilo ali. Você não tem uma bola de cristal para saber completamente o que passa na cabeça. Não, mas já me alivia, porque a minha preocupação era essa, era de se vocês têm esse cuidado e têm essa sensibilidade de ver, não, isso aí... De filtrar, né? De filtrar. Muitas das vezes a gente não tem, porque é muito complicado. Sim, claro. O que aconteceu? Se não houver uma câmera, se não houver alguma prova técnica, a gente tem a versão de um e a versão do outro. Né? Por um policial que está atendendo essa ocorrência, acaba que mesmo ele tem que estar muito convicto que não houve a violência para poder liberar, porque a responsabilidade, vamos dar um exemplo, chega lá, eu delegado, estou atendendo uma situação, a mulher está falando que foi agredida. Você está assim, nossa, tem uns pontos aqui que não estão batendo, sim, mas eu não tenho certeza se aconteceu ou não, né? Ela está ali, lesionada.
A outra parte fala, não, ela que se autolesionou. Isso que acontece. Ela que se autolesionou. Se a gente não houver uma prova material de que ela se autolesionou, é uma responsabilidade muito grande para aquele policial. Claro. Não tomar as providências, depois acontece o mal. E responder por omissão depois. Quem que vai responder lá, pela omissão? Agora, o que a gente pode dizer sobre isso? E aí, qual que é o papel do policial, qual que é o papel da Polícia Civil aí que está conduzindo a investigação desses casos? Investigar mesmo e a fundo em todas as linhas investigativas. Se aquele agressor ele falou que foi a situação armada, apresente os elementos que você tem, vamos fazer uma perícia nesse local. Ela bateu a cabeça no armário. Sim. Por conta própria, vamos levar a perícia lá, vamos ver se tem algum vestígio, algum indício de que aquilo ali aconteceu. E da mesma forma que a mulher, quando ela está sofrendo a violência, ela deixa sinais, o inverso também é o mesmo. O homem, que ele está ali com a sua companheira, sua esposa, está vendo que ela está com algum desequilíbrio, não está aceitando a confirmação, e ela dá sinais de que ela vai, porque assim, ela não vai fazer de uma hora para outra, ela já ameaçou antes, vou te botar na cadeia. Sim, verdade. Aí, essa pessoa, ela tem também ter discernimento, muitas das vezes vai ter uma conversa mais tensa, leve testemunhas. Exatamente. Não converse sobre efeito de álcool, porque a violência doméstica, ela tá, e a discussão entre o casal ou ex-casais, ela acalora muito quando tem esse ingrediente explosivo que é a bebida alcoólica. Sim. A grande maioria, se for pegar os plantões de casos de violência doméstica, tem consumo de bebida alcoólica indevida, seja pelo agressor, muitas das vezes por ambos. Sim. Várias vezes a gente já atende os dois, o casal totalmente embriagado e cada um dando a tua versão do que aconteceu. Situação que muitas vezes não teria ocorrido se não houvesse todo esse contexto. Então a gente faz também essa orientação para esses homens que às vezes estão ali sendo acuados ali na sua ambiente familiar e com medo às vezes de serem presos. A mulher muitas vezes chantageia com a questão do convívio dos filhos, né? Quando ele está passando por esse tipo de situação, ele tem também de se antecipar de futuros problemas e começar a documentar as coisas. Eu vou conversar, ela está vindo para cima de mim, eu vou botar meu celular para gravar, para mostrar o que ela está dizendo, para não ficar a palavra de um contra o outro. Inclusive, esses dias eu estava assistindo uma audiência, que hoje está tendo muitas audiências virtuais, né? E o advogado estava na audiência, a mulher chegou discutindo alguma coisa com ele, ele olhou para ela assim, ela sapecou a mão na cara dele, com ele no meio da câmera, cara, no meio da câmera. Então, assim, muitas vezes, eu não estou, como eu disse, não estou comparando, nem questão de falar, homem, isso, não. É porque aqui o cuidado é do homem, a gente tem um cuidado com homens que choram. Então, assim, como lidar com esse homem que muitas vezes a agressão, eu vejo que ela é uma reação. Em alguns casos, não sei porque quem está lá dentro é você, eu vejo pelos fatos que chegam a mim como advogado. Então, muitas das vezes é uma reação. Não, doutor, ela que me provocou, ela que me bateu primeiro, ela que me infernizava, eu queria sair e tal. Olha, então, assim, são uma situação... É feita essa medição? É feita, e aí vamos ampliar essa reflexão. Sim, aquele ditado. Quando um não quer, dois não brigam. Dois não brigam. Se a gente for pegar... existem crimes que a pessoa ela vai ser vítima, independente, por mais que ela tome precauções, por exemplo, crime contra o patrimônio, você está andando na rua, um jovem está no ponto de ônibus e o celular é tomado, ele não fez nada para poder receber aquilo. Mas alguns crimes, por exemplo, crime de homicídio, crime de lesão corporal, a grande maioria dos casos, ali sim a vítima ela acaba se colocando nessa situação. Da mesma forma a violência doméstica e familiar, né? Muitas das vezes o cidadão, o homem, ele tem que ter a sabedoria de sair do problema antes que aconteça, porque se escalar a violência, vai ficar pior para ele. Sim. Se escalar a violência, vai ficar pior para ele. Inclusive, existe toda uma legislação que vai endurecer o tratamento, tendo a vítima mulher, não porque a mulher ela merece, ela é superior, não, é por conta de todo esse contexto da nossa sociedade,
que é uma aposta do legislador, da sociedade brasileira, de evitar o mal maior, que é o feminicídio, né? Verdade. Então, assim, cabe a esses homens eles terem a sabedoria de sair fora antes. Tá vendo que o negócio vai Exatamente. acalorar? Pula fora. Doutor Afonso, muda. Eu gosto de provocar assunto. Eu provoco. O Tocantins é um estado que faz fronteira com 5 outros estados, né? E eu percebo que o Tocantins ele é muito. O índice de violência é menor em relação ao Maranhão, Pará, Bahia, né? Enfim. E o que a Polícia Civil tem feito para coibir o tráfico de drogas e de armas também no estado? Bom, vamos lá. Primeiro fator que a gente tem que trazer para a discussão, para o debate. O Brasil ele é vizinho de grandes produtores de Sim, drogas. exato. Nós temos o Paraguai, o maior produtor de maconha. Sim. Nós temos aí Bolívia, Peru, Colômbia, produtores de cocaína. Só gente boa. Né? Só vizinho gente boa. E aí são nossos vizinhos. É. São nossos vizinhos. E aí essa mercadoria vem. O Tocantins, ele está bem no centro. Ele é a via de transporte desse material, dessa droga que passa por aqui. Nós temos a Belém Brasília. Belém Brasília. Que e tanto o espaço terrestre, as nossas rodovias são utilizadas para o transporte dessas drogas, como também o nosso espaço aéreo é utilizado por esses grupos. Inclusive, teve um fato uns anos atrás de um avião, né, que foi apreendido com Esse ano, cada vez mais está sendo frequente, a apreensão de aeronaves transportando cocaína, drogas aí. Cada vez é mais frequente abordagens na BR-153 com grandes carregamentos. Mas eu chamo o detalhe com relação a isso. Essa rota passando pelo espaço do Tocantins, que o Tocantins ela é a rota do tráfico, isso não é uma situação recente. Isso é uma realidade de décadas. Sim. Só que era algo que era oculto das autoridades. Era oculto. Ninguém sabia. Né? E havia aí essa percepção de que só está passando por aqui. Vai gerar o problema lá. Só que recentemente, a gente coloca aí de 3 anos, 4 anos para cá, a gente está percebendo cada vez mais uma atuação, e aí a gente destaca atuações da Polícia Federal, atuações da FICO, que é a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que engloba aí todas as forças policiais, Polícia Federal, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, que é um grupo de trabalho que vem de forma integrada tentar frear, e eles estão tendo uma efetividade muito grande de identificação dessas organizações criminosas que estão utilizando o espaço aéreo do Tocantins, né, para poder transportar a droga. Sim. Mas isso não é um fenômeno recente, isso acontece já desde de décadas passadas. Muita gente fez fortuna com esse carregamento de drogas aqui no estado. Isso não é novidade, e isso não é uma lenda, é uma realidade. É uma realidade. Então, o que aconteceu é que está acontecendo deles caírem, serem pegos. Mas assim, nós estamos longe de sanar por completo, certo? Esse mercado ilícito, que é um mercado bilionário, né? A questão geográfica do país, dali na América do Sul, ela é um fator que dificulta muito. Aí a gente deveria ter no país um controle das fronteiras, né? Isso aí é outro problema também. A fronteira nossa ela é gigante, tem várias realidades, né? E passa tudo, né? Terrestre, aquática, aérea, todo jeito o cara passa. Teve um secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro que eu percebi ele numa entrevista ele dando um desabafo. O Rio não é produtor de arma, não é produtor de drogas. Isso chega para eles. Chega para eles. Então o enfrentamento ele tem que ser feito em primeiro ponto
nos estados que fazem fronteira a esses países, né? Para não deixar entrar no território Para nacional. não deixar entrar. E o Tocantins ele vem tentado fazer a sua parte nesse controle aí, nesse combate aí ao tráfico internacional de drogas. E os resultados estão aí. Ano após ano a gente bate recorde de apreensão de drogas. Já foram, nesse ano, salvo engano, foram 3 aeronaves que foram apreendidas com carregamento de drogas, certo? E então, assim, são muitas investigações que elas estão conseguindo chegar. E aí mostra os reflexos disso, desse enfrentamento ao crime organizado no Estado. Sim. E aí a gente tem que ter fazer essa distinção entre a droga que passa pelo Tocantins com destino aos grandes centros e também com destino à exportação. Sim. Né? E a droga para consumo, para abastecer o mercado local, né? E aí esses dois modais de tráfico, eles estão sendo enfrentados, cada um à sua maneira, e o resultado disso é o quê? É a redução dos índices de criminalidade no Estado. Se a gente for pegar, Tocantins nunca teve índices tão positivos com relação à criminalidade violenta. Isso é reflexo do quê? Que o crime organizado está sendo enfrentado. Sim. A gente lembra aí da guerra de facções que nós enfrentamos aí, Sim, né? Que alarmou toda a capital em 2022 aí. Isso. Essas guerras aí. E ali eles ousaram, mas a resposta foi feita, as lideranças daquele movimento foram identificadas e presas, e a partir de então a gente vem aí vendo cada vez mais os números reduzindo, Que né, maravilha, de criminalidade violenta. Na sua opinião, doutor Afonso, como é que você vê essa questão da sociedade ensinar de forma errada e como nós podemos ensinar de forma correta? Você vê num filme, você vê naquele La Casa de Papel, que a sociedade ela tem um gosto pelo bandido, ela Sim. tem uma paixão pelo bandido, né? Ela torce pelo bandido, né? E isso, de uma certa forma, eu acredito que deve dificultar demais o trabalho de vocês. Como é que você vê uma forma da gente estar, né, falando, poxa, sociedade, né? Nós estamos do mesmo lado, nós estamos no mesmo time. Como é que tu vai torcer pelo bandido, cara? Tem que torcer pelo mocinho. Muitas das vezes, a sociedade ela imita aquilo que está ali fantasiado, né? E a gente percebe, é muito interessante essa reflexão. A própria agremiação, a gente vem pegar a origem do crime organizado, das facções. No Rio mesmo, a gente vai se remontar lá na década de 80, lá a Falange Vermelha, que depois virou o Comando Vermelho, e a gente tem a origem aí do PCC lá na unidade prisional lá de Presidente Venceslau, e toda aquela criação, mas a ampliação mesmo das facções, de dominar, da agremiação criminosa, ela aconteceu principalmente após isso ser abordado em novelas, em filmes. Verdade. E aí o que acontece? Eu vejo com muita preocupação, e cada vez mais isso. Filmes que às vezes vão estar incentivando a violência e vão mostrando que o criminoso ele vai ter um final bom. Exato. E aqui fica, o crime compensa. e aqui fica o apelo dessa experiência que eu tenho. E eu percebo muitas pessoas, muitos jovens perdendo a vida muito cedo. O crime ele vai dar 2 destinos. Sim. Os mais espertos demoram um pouquinho mais, mas chega para todos. Cadeia ou cemitério. Ele vai ser preso em algum momento, e a prisão só quem já esteve preso para saber como ela impacta a vida, como ela destrói o pouco de humanidade que a pessoa tem. E o segundo destino é o cemitério. O cemitério ele vai ter, esses indivíduos são mortos por eles mesmos. Sim, exatamente. Eles se matam, eles têm os conflitos aí por poder, por droga, confrontos que acontecem. Então, o destino de quem procura o crime é destruição, seja através do encarceramento, da cadeia, seja através da morte prematura. E a gente vê cada vez mais jovens morrendo. Se a gente pegar
pegar ali, da guerra de facções que a gente se referiu aqui, Sim. quantidade de jovens, 18 adolescentes, anos, 18, né? às vezes 17, menos do que isso, As perdendo a menores de vida. idade. Aí você vê aquele caso do Leonardo Padilha ali de Goiás, que ficou conhecido, né? Sim. Na época nem tinha tanta divulgação como se tem hoje, né? Mas era só mesmo na TV aberta. E os caras dando ibope pra ele, dando reportagem dele falar que ele se escondia na água, o policial passava, ele rindo da cara do policial, se escondendo, não sei o que, deu maior dificuldade pra prender ele, morreu lá dentro do Morreu lá presídio dentro. mesmo, né? Morreu lá dentro. Morreu Novo. lá dentro, novo. Novo. Nós não vamos enaltecer bandido aqui, mas a grande liderança aqui das mortes, das facções, o cara que até usava nomes de vilões, né, de quadrinhos, aí a vida dele acabou, É verdade. morreu. Né? Tudo que ele poderia ter vivido, tudo que ele poderia ter sido, e a gente vê muitas pessoas inteligentes, pessoas que, se quisessem usar a inteligência para o trabalho, Pro bem, né? poderiam ter tido uma vida digna. E aí a gente vê, muita gente fala assim, está cometendo crimes para poder sustentar a família. Pouquíssimos casos que eu presenciei que esses indivíduos estão aí nessa para poder sustentar. Não, eles estão nessa. Assim, às vezes a pessoa vê que a própria lei ela já absolve, que é o princípio da significância, né? Se você furta por furto famélico ali para comer, é uma situação pontual. Pontual. Sim. Agora, a maioria desses casos, ou grande da totalidade, eles entram no crime por conta do que? De uma ostentação. Aí vem o quê? Os problemas de uma sociedade cada vez mais consumista, e a gente tem os impulsos para consumir. Esse jovem, ele quer ter o celular, ele quer ter o tênis, ele quer ir pro show, ele quer a roupa. E eu vejo que muito, posso estar enganado, mas eu acho que você tem mais essa propriedade para nos esclarecer aqui. Você acha que a rede social, essa questão da comparação, dos TikTok, inclusive tem, eu não vou me recordar o nome agora, mas um dos filhos do PCC lá, que está em auge, que está nas redes sociais, às vezes eu evito de ler esse tipo de reportagem, não sei se você lembra o nome dele, um novo aí que está aí mandando no PCC aí e tal, os caras começam a falar, mas aquele lá é o fulano, aquele lá ninguém mexe, aquele lá a polícia não mexe, não sei o quê. Então, assim, você acha que a rede social também tem influenciado esses nossos jovens, esses adolescentes, a querer ostentar e ter a vida daquele cara e falar, não, mas fulano é quem é? Completamente, 100%. As redes sociais, e ela tem muita coisa positiva, ela aproxima as pessoas, ela é uma plataforma em que a gente pode expressar as nossas opiniões, a gente pode expressar, então ela tem muitos pontos positivos, porém, ela é um campo para uma série de crimes, uma série de ações que ela tem um efeito nefasto na nossa sociedade. Vou dar alguns exemplos. Crimes contra o patrimônio, olha a quantidade de golpes que está tendo. Exatamente. As plataformas, elas anunciam, o cidadão acredita, e cai no golpe, e aí depois a plataforma não tem nada com isso, né? Não é responsabilizada. Verdade. Então, crimes contra o patrimônio, olha, toda vez que eu sou convidado para poder falar um pouco sobre crimes cibernéticos, eu pergunto, vocês têm que me falar qual é o crime, qual é o tipo de modalidade, porque são tantas. A criatividade desses golpistas, ela é tamanha. Na verdade, virtual é só o meio, né? É só o meio. O crime, ele continua. Ele vai. A criatividade do estelionatário, ela é gigante. Então, tem crimes de tudo quanto é tipo. Então, crimes contra o patrimônio é o primeiro. Outro crime, e isso está sendo muito falado aqui, adultização de crianças e adolescentes, erotização de crianças e adolescentes. Até aquele caso recente da denúncia lá daquele influencer do Fel. Isso. Muita denúncia, quem não assistiu, assista. Sim. Muito profundo, muito sério. E outros já tinham tentado denunciar, né? E não conseguem. Agora, doutor Afonso, foram derrubados. O nosso horário tinha que trazer ele aqui de novo. Mas fazer uma pergunta aqui. Nós pais, os pais agora, até onde ele deve entrar, conhecer, saber o que os filhos estão assistindo e com quem estão conversando? É fundamental que as famílias, que os pais, eles acompanhem o que os filhos estão fazendo. Sim. Nas redes sociais. Não sou especialista, então não tem como colocar para vocês aqui, a partir de tal idade pode ter, mas acho inadmissível uma criança ter celular, uma criança ter rede social. Entendi. Né? Precisa ter um certo... precisa ter uma certa maturidade para você
ter condições de acessar aquele conteúdo que está ali. E abrindo um parênteses aqui, você, pai, mãe que nos ouve, hoje existem aplicativos até gratuitos que você pode instalar no celular, se você realmente quer dar o celular para o seu filho, né, adolescente ou jovem que seja, que você consegue bloquear determinados acessos a determinados conteúdos, horários, até mesmo horário. Não, você só vai ficar tantas horas no celular, ele não vai obedecer. Ele está na dopamina ali que ele não vai obedecer. Verdade. Fica a dica aí. Sim, controle dos aplicativos que está sendo utilizado. Utilizado. Não é papel de pai, é papel de mãe. Ver as mensagens do filho para saber o que é que tá acontecendo, com quem que ele está conversando, né? Com quem que ele está se relacionando nas redes. Muitas das vezes entra em contato aí com perfis fakes que estão vindo aí, pessoas maliciosas. E como eu disse, cuidado nunca é demais. Nunca é demais e a gente tem que cuidar das nossas crianças, cuidar dos adolescentes, porque cada vez mais a gente está atendendo com mais frequência, né, essas pessoas aí que estão em formação, estado psíquico ainda em formação, vítimas aí de situações diversas. O Estado tem algum tipo de monitoramento de redes sociais, alguma coisa? Aqui no Estado do Tocantins, que eu digo. A nível federal parece que eu já vi alguma coisa a respeito. Existe várias redes de trabalho que estão sendo feitas para poder monitorar as redes. Isso é uma discussão ampla, que está sendo inclusive travado em nível de Congresso Nacional. Exatamente. Não é uma discussão, um problema que afeta apenas ao Brasil. A gente vê a União Europeia também se organizando para poder regulamentar as Big Techs. As Big Techs, exatamente. Porque muito já melhorou. No passado a gente tinha menos informações ainda, mas ainda há muito que se avançar. As autoridades que lidam com a investigação desses casos precisam, sim, ter um controle maior sobre usuários, sobre acessos e controle disso, até mesmo para poder preservar essas pessoas. Muitas das vezes é utilizada a questão de soberania, é uma empresa norte-americana que não vai se aplicar. É hospedado em outros países, né? Em outros países. Mas o consumo é feito aqui. Eles recebem, os anúncios são realizados aqui, então o retorno. O retorno, e eles não estão aqui porque são amigos. Estão ganhando muito dinheiro. Eles estão ganhando muito dinheiro. Então, a sociedade brasileira, eu percebo que ela está se organizando para isso, como em todo mundo. Exatamente. Né? A Europa também está se organizando, porque há uma necessidade mundial de controle. Essas redes sociais, elas não são palco para acontecer tudo. E a gente vê isso. Durante muito tempo, foi ambientes sem controle, que ocorria estelionatos de toda ordem, pornografia infantil, disseminação de ódio, xenofobia e etc. Crimes contra a honra. Muitos jovens, a gente vê que as escolas mais demandam a polícia hoje para poder estar falando nas escolas. Cyberbullying. Cyberbullying. Exatamente. Muitos jovens estão aí porque entrando. Porque tá anônimo, né? Acha que pode falar o que quer, fazer o que quer. Faz o que quer, fica impune. Aí quando a gente procura as redes para poder ter um controle, aí eles botam as dificuldades, não. Se estão no Brasil, tem que se adequar à legislação brasileira. E acredito que é uma questão de tempo, né? Não só o Brasil, mas o mundo vai saber lidar melhor com essas Big Techs. Agora, para a gente finalizar, né, Bispo? Já que você já está querendo esgotar aí por causa do horário, que eu sei que você está querendo encerrar. Como é que está a questão do concurso da Polícia Civil? Eu vi uns boatos que está para sair da Polícia Civil do Tocantins, vai ter um efetivo, como é que está a necessidade nós estamos aguardando com muita expectativa esse concurso. Será que sai esse ano ainda? Vi o secretário falando esses dias que já está assim, já avançado, o governador já autorizou, está em fase final aí dos últimos ajustes aí para lançamento do edital. Já a gente tem escolha espera. Da banca, não temos ainda. Não estou na comissão, não faço parte da comissão do concurso, mas a informação que tive que está sendo procurada uma banca conceituada, como tem que ser, né, para poder garantir a lisura aí do certame. E a expectativa é que em breve seja lançado esse edital, porque estamos precisando muito de vagas, delegados, oficiais investigadores, peritos, médicos legistas. A polícia está precisando de profissionais em todas as áreas. A gente espera que em breve aí lance esse edital e tudo ocorra bem para a gente ter esses novos profissionais aí enfileirando a instituição. Que você acha que sai esse ano ainda? Como é que estão as expectativas lá? A expectativa é que sai esse ano. Sai esse ano. E já tem alguma estimativa de número de vagas para delegado, perito?
Não temos esse número. Mas a qualquer momento, Qualquer momento pode ter novidades aí. coisa boa. Doutor Afonso, para encerrar, qual o conselho que o senhor daria para os pais? Porque a gente bateu muito aqui na questão família. Achei muito interessante o senhor falar que os pais têm que estar presentes com seus filhos. Qual o conselho que você daria para os pais para, não é vigiar, que ninguém vigia ninguém, mas proteger seu filho contra as drogas, contra os crimes cibernéticos? Acredito que os pais eles precisam acompanhar o filho em todas as etapas da vida, Sim, conhecer o teu filho, sim, saber que teu filho não é perfeito, sim, ele erra como filho dos outros e estar pronto para poder corrigi-lo. Quando a gente coloca corrigir, impor limites, não significa bater, tá batendo espancar, isso. mas precisa orientar, precisa dizer o não. Em muitos Sim. momentos precisa impor limites. A gente vê cada vez mais que os pais, às vezes, não impõem limite nos filhos, vão deixando as coisas acontecerem. E se ele não corrigir o teu filho, a vida vai corrigir. Né? E corrige diferente, né? Corrige diferente, corrige de forma diferente. A gente costuma dizer que meu pai diz que o pai e a mãe escolhem onde bate, né? O mundo lá fora não. Bate onde pega. não, né? A polícia ela é a última instância aí dessa correção. E então o pai ele tem que acompanhar, ele tem que cobrar do filho, ele tem que cobrar respeito, cobrar educação, cobrar estudo, cobrar trabalho. Tá na rede social, acompanhar o que ele está fazendo na rede social, o que ele está fazendo. Cada um traça o seu destino. É o livre-arbítrio que Deus nos deu. Cada um é dono do seu destino e os acertos, os erros, cada um vai fazer as suas escolhas, mas é papel da família, do pai, conduzir os seus filhos aí para o melhor caminho possível, que é o caminho do trabalho, o caminho da justiça e do respeito ao semelhante, ao próprio. Que bom. Doutor Afonso, foi um prazer estar contigo. Prazer foi nosso. Ter você aqui com a gente hoje. Obrigado, doutor Afonso. E vamos voltar outras vezes. Vamos ter que voltar, porque ficou muito assunto pendente. Muito assunto pendente. Gente, muito obrigado por você que ficou até aqui, até esse momento. Agradecemos a sua companhia. Esperamos você no nosso próximo episódio. Deus te abençoe.